Olá, boa tarde, sejam bem-vindas. Já mandamos o convite para a Ana. Um prazer ter a vocês no caminho do encontro. Ana, te estamos esperando. Hoje é uma live, la verdad que muito esperada, porque poder traer a Ana Paula, que estuvo en Harvard, después estuvo en Australia y siendo la primera coordenadora da USP en relación a esta cátedra nova de lo que significa a medicina preventiva con nuestro estilo de vida. Ana, te estamos esperando. Vamos de nuevo. Ana. Ana Paula. Online. Enviar. Que bom, seja bem-vinda, Márcia. Você já conhece a Ana. Eu também gosto muito dela. Nós nos conhecimos por acaso Ahí está, Ana. Ai, mulheres acima de 50. Vocês me estão escutando? Vocês me escutam? Ana, já te convidei. Ana, vocês me estão escutando? Lógico, Ana, você pode entrar. Ana, vocês me estão escutando? Vocês me estão escutando? Mas eu não escuto e eu não estou conseguindo fazer entrar a Ana. Ana, por favor, me... Aí está. Ana, agora sim. Agora sim. Oi, que lindo! Olá! Tudo bem? Boa tarde, Tudo querida. bem? Seja muito bem-vinda ao Espaço do Caminho do Encontro. La verdad que para mí es una honra tener a você en nuestro espacio. Gostaria que se apresentara para que nuestras participantes te conheçam. Por favor, es todo teu, Ana. Pode Tá bom. apresentar-se. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Ana Paula, sou médica psiquiatra e que estuda hábitos e estilo de vida já faz aí pelo menos uns 12 anos, de uma maneira mais profunda, porque sempre acreditei que não ia conseguir dar alta para os meus pacientes se por acaso eu não soubesse um pouquinho mais a respeito desse assunto. Então, por isso, olhar um paciente de uma maneira mais completa, em todos os aspectos que envolvem a sua vida, é o que sempre me motivou e me motiva. Por conta disso, em 2013, foi a primeira vez que eu fui para Harvard para poder estudar a Lifestyle Medicine, que estava ainda começando por lá, e que aqui no Brasil chegou em 2018. Então, sou psiquiatra de formação, psiquiatra é a minha especialidade, né, saúde mental, mas eu trouxe os conhecimentos aí de hábitos e estilo de vida e como que isso influencia no nosso dia a dia, em como alimentação, atividade física, nossos relacionamentos. Então, é basicamente isso. Ana, conta um pouco do livro e da proposta que você faz em relação à alimentação e como está vinculado o estado emocional e aquelas emoções que a gente não coloca para fora com a alimentação que uno escolhe para o dia a dia. Vamos lá. Então é o seguinte, eu fui convidada por alguns colegas que são os fundadores de um projeto chamado Médicos na Cozinha.
Lá em Harvard, um dos cursos que a gente pode optar por fazer se chama Clinicians in the Kitchen. A gente vai para uma cozinha industrial, assim, uma cozinha profissional, de chefes profissionais. Então, é um grupo pequeno e a gente vai colocar a mão na massa, porque acredita-se, né, são muitos estudos já que comprovam isso, que médicos que cozinham, ou pelo menos têm alguma relação em saber o que se passa na sua própria cozinha, né, que tem uma alimentação mais caseira, vão ter pacientes mais saudáveis. Então, Uau! isso vale para tudo, tá? Médicos que fazem atividade física, tem mais pacientes que fazem atividade física, né? Médicos que se cuidam bem vão cuidar melhor dos seus pacientes. Basicamente isso, né? E lá, uma grande amiga minha, junto com outros colegas, começaram então um projeto aqui no Brasil chamado Médicos na Cozinha. Desse projeto deles, em que eles fazem uma série de oficinas com médicos, então em torno de 15 a 20 médicos, mais ou menos. A gente passa umas 4 horas lá com eles, com um chefe nutricionista, né? Tem psiquiatra, endocrinologista. A gente vai aprender sobre uma outra especialidade que está surgindo, chamada medicina culinária, né? Sobre cozinhar, como que é o cozinhar e como a nossa relação com a comida também se estabelece na medida em que a gente está participando de como fazer, enfim, de estar em família, de cozinhar com os amigos, enfim. Então, tudo isso vai sendo falado e a gente também vai aprendendo umas receitinhas. E é desde o básico, né? A gente vai para aprender o básico. E a partir desse projeto surgiu um livro chamado Médicos na Cozinha. E aí lá eu tenho 2 capítulos, né? Um que eu falo sobre o que é medicina do estilo de vida e um outro em que eu falo sobre o eixo intestino-cérebro, que é como o nosso intestino e a nossa flora intestinal influenciam no nosso humor, podem estar relacionados à depressão, à ansiedade e com o que a gente come, né? Por que não nos contaste um pouco isso, Ana? Porque eu acho que com a pandemia, todo o que foi ansiedade, incerteza, digamos que todas essas emoções estiveram muito presentes, eu acho que na casa da maioria dos brasileiros, e como isto ha influído na forma de alimentar-se. Porque eu acho que no momento onde entra a ansiedade, a gente não pensa muito na escolha que vai colocar no prato. Isso tem muito. A gente vê, olha, vamos lá. Do ponto de vista emocional, inclusive, é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde o fato da gente precisar ficar em quarentena, quais são as consequências que isso dá na saúde mental em geral. Então, os comportamentos que são comportamentos menos saudáveis, pelo próprio sofrimento, às vezes, em como lidar com ele, a gente não consegue entender direito o que está se passando, o que é isso que eu estou sentindo, vai muitas vezes para o que a gente escolhe comer. Muitas pessoas que estão, por exemplo, bebendo mais. A venda de bebida, não sei exatamente onde, alguém me passou essa informação, eu não tenho ela, né? Não a tenho oficialmente, mas assim, a venda de bebida subiu muito, né? A gente sabe na psiquiatria que houve aumento de ingesta de bebida, né? As pessoas às vezes falam, eu vou beber um vinho só hoje e amanhã, e amanhã, e amanhã. Então, assim, as pessoas estão bebendo mais, estão se alimentando pior se não prestarem atenção, E às vezes brigando mais, aí a gente vai vendo em cada uma das coisas. Alguns casos que eu tenho visto são pessoas engolindo a frustração, sabe? Na medida em que estão chateados com alguma coisa, com medo, ansiosos, preocupados, o ponto fraco, digamos assim, é justamente na alimentação. Em começar a comer mais, e comer mais, como a gente sempre fala, né? Não é a comer mais brócolis e alface. Ninguém tem, né,
uma fissura. Nossa, eu preciso comer um pote de brócolis agora para lidar com essa ansiedade. Cada um vai no seu ponto fraco, mas as pessoas começam a não planejando. Isso é uma coisa que a gente pode falar mais para frente, em como lidar com isso, mas não planejando, muitas vezes indo para aquilo que é mais calórico, que é mais Ana, comfort food. uma pergunta que eu me faço. Fora do momento da pandemia, quando você foi a Harvard e fez o curso, e depois você passou por Austrália, correto? Sim, sim. Perfeito. Lá na Austrália, eu fui fazer a certificação como médica do estilo de vida, que no Brasil não tem a especialidade ainda. Não é reconhecida como especialidade. Ana, que era para vocês, com esses médicos que foram na cozinha de Harvard, para entender mais e estar mais perto dos pacientes, que significaria uma alimentação saudável para esta platea que tenemos hoy, que nos está acompañando, de mujeres de 50 años a más, en relación a comer sano, menopausa, saúde mental. Vamos a ponerlo desde ese lugar. Por favor. Então, vamos lá. Primeiro, a alimentação saudável em geral, se uma pessoa não tem nenhuma condição clínica, porque a gente precisa entender que se tiver uma condição clínica, aí a gente tem que colocar específico para isso, sei lá, uma pressão alta, diabetes, obesidade, pouco peso, então problema de tireoide, então para cada situação clínica isso muda. Mas se a pessoa é saudável, né? Não tem nenhuma condição, está no momento, para qualquer idade, praticamente a orientação é a mesma. Que tenha o menos de industrializados possível. Então, o jeito da gente saber que uma comida é saudável, muitas vezes tem relação com quanto tempo aquela comida, aquele alimento dura. A gente compra e ele pode ficar guardadinho 1 ano, 5 meses, 4 meses. Assim, quanto mais um alimento dura, muitas vezes tem a ver justamente com ter mais industrializado, substâncias que fazem com que ela possa ficar ali, né, por mais tempo. Então, industrializados em geral tem muito açúcar, mesmo que seja salgado, tem muito açúcar, tem muita gordura e tem muito sal, para que eles possam se manter conservados. Exatamente. Uma outra coisa, mais frutas, legumes e verduras. O ex-presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, ele fala muito uma coisa que eu concordo 100% com ele. A medicina do estilo de vida, a alimentação, é você voltar ao simples. O que tem de tão novo, de tão diferente? Nada. É aquela comida caseira em que a gente prepara e ela é fresquinha, desembalar menos e descascar mais. Então, opa, gostei disso. Essa é uma boa, né? Sim. Mas é isso, é um bom jeito da gente ver. Então, porque además, Ana, você está de acordo que, em geral, quando há alguma emoção vinculada com a frustração, com a tristeza, com a ansiedade, com a incerteza, é muito melhor abrir um pacote que descascar. Tem a ver com esse impulso, com essa coisa do barulho, de abrir, de romper, de poner na boca. Então, tem muito a ver. O que acontece? A gente sabe que o estresse é algo que tira o apetite. Então, se a gente for... Aí todo mundo fala, como assim o estresse tira o apetite? Mas eu tô comendo mais, mas eu tô comendo... Como eu falei, não é comendo mais brócolis, arroz e feijão, não é comendo mais comida. Muitas vezes as pessoas estão comendo mais besteiras, né? Assim, mais coisas que sejam doces, salgadinhos, pacotinhos. E esses alimentos realmente existe uma busca maior, porque eles têm uma das explicações para isso é a ação que eles têm de dar um alívio imediato. Quase como se fosse uma droga. Por isso precisa ver, porque nem todo mundo aumenta apetite nessas situações, né? Tem gente que fuma mais, tem gente que vê mais série, tem gente que
vê mais série comendo no sofá e comendo os pacotinhos. Tem gente que dorme menos, gente que dorme mais. Então, é claro que é muito individual. Mas quando se tem a ver com questões de alimento, normalmente são alimentos mais calóricos, Más mais fáceis, industrializados. né? Mais fáceis de você pegar ali, mas porque eles assim, e que tem uma alta palatabilidade, ou seja, eles têm um gostinho bom, doce ou muito e geralmente tem muito açúcar e muita gordura, né, nesses alimentos, e eles dão um conforto. Como eles dão um conforto, porque eles estimulam uma região do cérebro que é a mesma região. Da cocaína. Isso. Que está relacionada ao prazer. Na verdade, é uma região que a gente precisa ter funcionante. Quando a gente come alimentos saudáveis, também é estimulado, não é que não é, mas esses alimentos altamente calóricos, eles têm uma capacidade de estimular maior. Ana, ¿cómo funciona hoy esta cátedra de estilo de vida? ¿Y qué respuesta você acha que tuvo o brasileiro desde que se instaló aquí en el 2018 hasta ahora en cuanto a asumir un estilo de vida más sano, en donde el esporte está incluido, la alimentación está incluida? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que você ve desde que você llegó con esta cátedra hasta ahora? Tá. É o seguinte, o que é importante a gente entender? Aqui no Brasil tem o Colégio Brasileiro foi fundado em 2018. Uhum. Né? Foi quando ele foi fundado aqui no Brasil. Super novinho ainda. Primeiro é um movimento dos profissionais. Os profissionais também sentiam uma falta muito grande de ter um espaço onde houvesse um olhar para a saúde em geral, que fosse para a saúde, que fosse para o indivíduo, que fosse de uma prevenção. Então, isso é um aspecto. E, em outro lado, isso não é uma especialidade, então você não vai, pelo menos ainda não é, tem um projeto de que se torne uma especialidade, mas não é. Mas ainda não creio que alguém vá procurar um médico assim, olha, eu quero ir num médico de estilo de vida. Não sei se Ou seja, ainda não tem cultura disso. Não sei, inclusive assim, existem correntes, né? Existem pessoas que acham que isso deveria ser uma especialidade, né? Fora já é. Existem pessoas que acham que não, que todo médico deveria conhecer a respeito disso para poder abordar em acordo com a sua especialidade. O que eu posso dizer em relação aos meus pacientes e a quem me procura é que muita gente, quando procura um psiquiatra, já está num sofrimento muito grande, né? Já tentou de tudo antes de ir no psiquiatra. As pessoas não gostam muito de chegar no psiquiatra. E quando chegam, às vezes me falam assim, eu sei que você é uma médica que estuda essa história aí de estilo de vida, você não vai me passar remédio não, né? E aí eu falo, mais aliviado. Eles acham que eu não vou passar remédio. Acham que eu não vou passar remédio. Acontece que primeiro que a medicina do estilo de vida ela não está contra a medicina tradicional, né? Ela está junto com a medicina tradicional, ela trabalha em conjunto. Então, muitas vezes, quando algo já se instalou, não dá para a gente só tratar com atividade física, com alimentação, ou com melhorar o sono. Essas coisas todas vão ter que ser feitas para que a pessoa em algum momento eventualmente possa ter alta ou tomar o mínimo de medicação possível, mas muitas vezes não dá para evitar a medicação. Mas como você estava perguntando, como que as pessoas querem? A maior parte muitas pessoas que me procuram porque sabe que vai ter esse olhar e que não vai ficar focado somente na medicação. Na medicação. Isso, que a gente vai tentar, se tiver possibilidade. Eu tenho alguns pacientes que vêm e falam, eu não quero tomar remédio. E aí a gente faz a avaliação, o diagnóstico, eventualmente eu indico. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quando vocês escreveram no livro, que se juntaram de diferentes especialidades, vou trazer as especialidades que têm a ver com a mulher. Ginecologista, endocrinologista, psiquiatra para uma possível pessoa que esté transitando uma depressão. ¿En algún momento se plantearon
ah, que um programa de alimentação mais atividade física podia ser complementar ao tratamento de alguma das doenças em estas especialidades? Sim, mas isso já é, sim. Aí tem, porque tendo todas essas áreas, né? A gente vai para cada pessoa, por exemplo, vamos lá para as mulheres, né? Nessa Sim. faixa etária que muitas vezes chegam, tem mulheres que chegam no meu consultório e falam assim: eu nunca precisei fazer dieta na minha vida, por exemplo. Eu sempre fui magra. Eu podia comer o que eu quisesse. E aí chega nessa fase, né, Isso. justamente da menopausa, e se descobrem tendo que fazer, né, tendo que ter um cuidado que não precisavam, não tinham uma preocupação. Eu podia comer o que eu tinha. Eu lembro de uma paciente minha que ela ficou muito revoltada porque ela emagrecia muito facilmente, nunca teve problema com ganhar peso, e justamente na época que entrou em menopausa, ela começou a ganhar peso e ela falou: mas eu não quero fazer dieta, eu nunca precisei fazer dieta na minha vida. Eu estava revoltada disso. Não era muito dos exercícios, fazia, mas nada muito. Aquela pessoa que a gente chama de magra de ruim, sabe? Que não engorda. De repente veio uma alteração hormonal que não só alterou o metabolismo, passou a ganhar, né, muitas vezes mais peso, ou ganhar peso com mais facilidade, como também tinha mais dificuldade de perder peso e o apetite parece ter mudado. Que isso acontece com algumas mulheres, de falar assim: olha, eu não ligava para doce, de repente agora eu sinto mais vontade de comer coisas calóricas, então, e perceber que não pode comer tanto quanto comia antes. Existe esse padrão. Uma outra coisa que acontece que pode acontecer nessa faixa etária é casos de depressão e ansiedade, que um dos picos, né, de poder aparecer é justamente nessa fase. E aí, atividade física e alimentação, e é importante entender que é o seguinte: hábitos, esses dois são apenas dois, tem mais coisa. Tem a ver, tem sono, a medicina do estilo de vida, ela tem 6 pilares, né? Ai, fala. Então vamos Nos lá. conta. Então vamos lá. Eu fui para Harvard porque eu achava que eu não conseguia ensinar meus pacientes a passar, a passar a fazer uma atividade física, a passar a se alimentar melhor, e lá eu descobri que eu tinha que aprender muito mais além dessas duas coisas. Então tem a questão do sono, que a gente em psiquiatria vê. Então, assim, dormir bem. Quem não dorme bem não emagrece. Quem não dorme bem não fica sem ansiedade. Então, dormir Uau. assim, ó, insônia engorda. Insônia aumenta as chances de você ter depressão, aumenta a irritabilidade. Quando você não está dormindo bem, todas essas coisas vêm junto. Então, sono é algo básico que você precisa. Posso perguntarte algo antes que entres a outro dos pilares? Pode. Hoje se estuda o sono, se trata o sono, hoje é um factor de, digamos, assim como quando você tem um problema do coração, vai para o coração, se tem um problema de vista, vai no oftalmo. Hoje se dá essa importância ao sono. Olha, já faz um tempinho, existe medicina do sono. Já faz um tempo, viu? Existe a especialidade de medicina do sono, né? A área de atuação medicina do sono. Bien. Porque, assim, sono, eu me lembro a primeira vez que eu estava fazendo mestrado e o que tinha aula que tinha caído para eu dar, né? O assunto era sono. E eu me lembro que eu fiquei impressionada porque o número de transtornos do sono que existe são mais de 100. Né? É muita coisa, é muito específico, mas assim, né? A maior parte das vezes a gente precisa cuidar de ter higiene do sono, de ter um sono adequado. Então, o sono sim é fundamental, vai ser uma coisa que a gente vai precisar olhar. Não dorme bem, vai ter mais apetite e vai ter menos vontade de fazer atividade física. Então, o sono, os pilares todos se conversam, tá? Uma outra coisa é como a gente lida com o estresse. Então, a gente estava falando sobre nessa época, nesse momento que a gente está vivendo no planeta, as pessoas estão se alimentando melhor e pior, e muitas vezes porque é como lida com o estresse. Quando eu estou ansioso, eu como. Quando eu estou feliz, eu como. Quando eu estou triste, eu como. Então, enfim, o manejo, né, o como você lida com as situações de estresse também influencia e O sea que de los 6 pilares,
o primeiro sono, o segundo como lidar com o estresse. Isso. O exercício físico, eles não têm ordem de importância, tá? Não, lógico. Mas sim, sono, como você maneja, como você lida com as situações de estresse, como é a sua alimentação, qual é o seu nível de atividade física, moderação no uso em bebida, né? Na ingesta de bebida alcoólica e não fumar, tá? E os relacionamentos, a qualidade. Isso foi o que mais me encantou. O que mais me pega. Isso foi o que mais me encantou quando eu fui lá em 2013. Geralmente, os médicos do estilo de vida, os que são os fundadores, lá no começo, eles eram cardiologistas. E no curso que eu fui em 2013, a aula que mais me encantou foi dada por um psiquiatra. E ele estava falando justamente das relações sociais, da importância que a gente ter bom relacionamento, a gente ter pessoas com quem a gente conte, a gente ter uma sensação de pertencimento, como isso faz diferença para a nossa Posso saúde. decirte algo? Você sabe que quando eu criei o Caminho do Encontro, em 2018, eu acho que os bons relacionamentos são a base del 50% absolutamente de tudo, do bom e do ruim. Sim. E muitas vezes, esta mulher de 50 anos que se pode sentir fora da roda por esta série de coisas, menopausa, ninho vazio, não trabalhava e agora tem tempo e decide começar a trabalhar de novo e buscar um projeto. Em todas as áreas, a primeira coisa que ela tem que ver é como ela se relaciona com ela mesma, um processo de autoconhecimento, e depois como ela se relaciona com as pessoas de seu entorno. Você sabe que de los 38 temas que eu di, uno de los de más peso, Ana, foi a mochila emocional. Y cómo las personas con las relaciones tóxicas van cargando en la mochila emocional una serie de cosas que atrapalhan, entre otras, su calidad de vida, su estilo de vida. Entonces, yo acho que hoy cada vez más a medicina está poniendo o olhar nos vínculos, porque a persona não é separada, Ana. Não é o corpo uma coisa e as emoções outra. O pacote completo. Perfeito. Então, eu fico muito, pero muito feliz que em Harvard se estén questionando de incluir isto. Porque de nada sirve falar da felicidade, do peso, do rendimento profissional, ou mesmo o rendimento físico de um esporte, se a persona no es contemplada como un todo. Porque ¿de qué sirve que entrene 3 horas y después tenga un mal vínculo dentro de su casa o no trabajo y a persona va y descarga la comida? Isso mesmo. Entonces, porque antes era, bom, tem que fazer atividade física e este é o plano nutricional. E o resto, aonde fica? Então, hoje eu acho que talvez, Ana, e gostaria que você me respondera como psiquiatra, a pandemia le dio la posibilidad a las personas de recuestionarse los vínculos y a forma de vida que ellos quieren. Olha que interesante, la gente de Harvard falou, ¿cuál es el estilo de vida o cuál es la alimentación? A más simple. También a gente está pensando en un estilo de vida más simplista. Sí. Ontem eu fiz un Zoom con un grupo de participantes y falábamos de eso. Tal vez para poder accesar a ese estilo de vida, a simpleza tenga que ser aplicada en una serie de aspectos. ¿Sí? Perfeito, perfeito. Y hasta qué punto esa ansiedad de la cual vos estás hablando, que es una motivadora, por ejemplo, de ir a comer o de dormir mal o de suspender la actividad física porque vos tenés otro compromiso y tenés que desmarcar, no tenga a ver con esa vida tal vez tan louca que a gente tinha e que hoje entenda que precisa de uma vida mais simples para poder ter qualidade de vida. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E assim, ó, eu vou dar uma aula daqui a pouco para uns, eu tinha até te falado, né, quando a gente combinou,
para uns estudantes de medicina. E o assunto que eles pediram que eu falasse foi sobre o TED que eu fiz um TED Talk, né, sobre relacionamento, solidão, e eles pediram que eu falasse sobre isso. E sempre que eu vou dar uma aula, por mais que seja um assunto que eu já estudo, eu dou uma reestudada, eu vou olhar, vou procurar se tem alguma coisa nova. Em janeiro desse ano, saiu um artigo que falava a respeito de que solidão seria o novo cigarro, né? E o novo sedentarismo. Seria a solidão das pessoas e o isolamento social. Isso foi em janeiro. E, de repente, em março, aqui pelo menos... Chegou a pandemia. Foi março. Vem uma pandemia, ou logo depois, no mundo em geral, vem a pandemia, porque acho que foi em março que a Organização Mundial de Saúde disse é uma pandemia, né? Então, assim, que nos obriga a ficar isolados. E que, enfim, e como que se dá isso da gente ter, de repente, algo que vinha como a nova epidemia, que é a solidão, a ponto de, na Inglaterra, ter um Ministério da Solidão, não sei se você sabia disso, mas eu sei. Lá, né? Eu sei. O Ministério da Encantada. Solidão. Porque, olha, Ana, eu acho que uma coisa que vão ter que trazê-la para os países latino-americanos. Não tem como. Alguém de Londres tem que trazer para aqui. Gente, quando as pessoas entendam, eu vou voltar a marcar. Quando o fisiólogo, que estão as três mulheres extendiendo-lhe a mão à mulher que se sente fora da foto, é justamente porque eu acredito que tem duas coisas. Uma é a solidão e outra é a falta de reconhecimento, Ana. Se você, como psiquiatra, me dijera, Maria Laura, dos pacientes que vêm ao meu consultório, das pessoas que eu estudo, e você mexe para trás, a falta de reconhecimento que pode começar na família, nos pais, na infância, e a solidão da vida atual, são os maiores disparadores dos quadros emocionais. Sim. Transtorno de pânico, depressão, ansiedade. Então, hasta que ponto a pandemia não vino para que a gente tenha que fazer um olhar-se interno para enxergar e talvez questionarnos os vínculos desde um outro lugar. Você viu isto que falaram em Londres? Eu vou contar-te. Eu, justamente em fevereiro, havia dado uma palestra sobre relacionamentos e aplicativos de relacionamento. Para estas mulheres de 50 anos que tinham, talvez, vergonha, dificuldade, falta de coragem e tudo mais. Você sabe hoje o que se estão questionando os aplicativos? Que a pandemia vai fazer que principalmente os homens, que eram os que mais dificuldade tinham para entrar em um relacionamento estável, han sufrido tanto da solidão nesse período de pandemia que se estão recuestionando voltar a relações fixas com uma pessoa. Antigamente, talvez os aplicativos davam a possibilidade de você pipocar de um lado para outro. Então, olha como a solidão hoje se está começando a olhar, a tratar de entender y asociarla con las doenças que vienen en efecto dominó por esas emociones que están dentro de um período de solidão. Exatamente, é isso mesmo, até porque a gente já sabe, né? Doenças cardiovasculares, doenças endócrinas, depressão, não é só, porque às vezes fica mais óbvio, né? Que depressão e ansiedade apareceriam em pessoas que estivessem com solidão, até porque também doenças pontuais que tenham que ver com isso. Isso, mas, na verdade, a nossa saúde inteira, toda a nossa saúde, está relacionada a como a gente se sente pertencente ou não a algo maior, né? Isso para mim é uma das coisas mais lindas que tem. Ao mesmo tempo, preocupante no sentido que estamos numa sociedade, né, planetária muito solitária, né? E que a gente precisa trabalhar muito os nossos vínculos em geral, porque às vezes as pessoas confundem solidão com estar sozinho, e não é. Solidão você pode sentir solidão, tá dormindo com alguém na mesma cama. Exato. Solidão é como é como se sente. Solidão não é estar sozinho, né?
numa casa, por exemplo. Você pode estar sozinho numa casa e rodeado de amigos e fazer parte de algo muito maior que você. Então, isso não é o que determina. E a qualidade dessas relações, porque muitas vezes também as pessoas confundem na nossa época aí, quantidade de pessoas que você de alguma forma tem contato com qualidade, né? O maior estudioso em solidão, né, da parte acadêmica no mundo, ele fala: basta uma pessoa que você saiba que você pode contar com, né, que você saiba que no momento que você não está brilhando, que você não está bem, com tudo, né, as mil maravilhas, mas assim, eu sei que tem alguém ali que se a coisa apertar eu posso contar com essa pessoa, é o que basta para te já deixar mais saudável. Aí eu fico, te digo, porque eu acho que é isso. É isso. As pessoas têm muita dificuldade, Ana, de sentir a solidão, fazer um espelho com ela, tentar entender qué es lo que les está aconteciendo, qué es lo que les está gerando. Y tal vez o camino más directo sea enfrentarla, asumirla, falarla, ponerla en palabras, para partir de allí comenzar un camino de cura desde algún lugar. Também física. Me explico? Porque tem gente que vai, Ana, de consultório em consultório. Tem um problema, tem outro, vá, procura, faz. Gente, talvez não seja tanto na procura externa, e sim na procura interna. Então, eu acho que para algumas pessoas, a pandemia obrigatoriamente las colocou com a necessidade de enxergar a solidão que elas têm. Mas você sabe qual é o jeito? Isso é uma excelente oportunidade, Ana. Sim, e você sabe qual é o jeito da gente? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas eu não tenho ninguém, né? E aí a pergunta que a gente faz em seguida é: mas você tem alguém que pode contar com você? Existe alguém que pode contar com você? E aí a pessoa muitas vezes fala: tem. Bom, então a gente tem um começo. Porque, se você não tiver, que tal você começar a se colocar, então, presente na vida? Aí podem ser várias coisas, de uma causa, de procurar um grupo que tenha a ver com aquelas coisas, com seus valores, com aquilo que você acredita, mas dá um primeiro passo, né? No meu TED tem um momento que eu falo: olha, vocês receberam aí, quando a gente estava lá, né, no teatro, a gente teve, na hora da produção, a gente teve a ideia de de deixar um envelope para todo mundo, aonde as pessoas estavam sentadas, e essas pessoas iam pegar uma carta, um papel, e escrever uma carta e tinha que entregar pessoalmente. Tinha que ser pessoalmente a carta. Hoje eu acho que receber carta deve ser o máximo. A gente, nessa pandemia, escreveu uma cartinha, pode ser uma boa. E a carta era para se escrever o seguinte: você agradecendo uma pessoa que você acredita que faça uma grande diferença na sua vida. E eu dizia assim: se você não tem alguém que você acha que pode contar, então manda para alguém que pode contar com você, né? Porque sempre o processo é de ida e volta, Ana. Sempre tem que haver uma coisa de ida e volta. E talvez ela pode contar com você e você cria um vínculo que depois você pode contar com a pessoa. Olha, tem que construir uma ponte com o outro. Tem um desenho que eu assisti por causa do meu filho. Ele é um desenho sobre o Natal, tá na Netflix. Vamos ver se eu vou me lembrar até o final, se alguém lembra e viu com um filho, neto, alguma coisa assim. Mas é um desenho que foi lançado na época do Natal, né? Sobre a história... E el corpo espín, el que tiene todos los coisinhos que ninguém podia abraçar. Não. É um desenho que fala a história de como teria surgido o Papai Noel. É uma das explicações de como teria surgido o Papai Noel. E, enfim, na história tem um momento que eu acho um dos momentos mais lindos daquela historinha, que é assim: uma família que sempre brigava de um lado e de outro, eles sempre brigavam, e de repente eles resolvem fazer uma coisa diferente, porque as crianças têm que fazer algo de bom
para ganhar o presente, a história inventada lá. Isso não era, sabe? Isso não existia. Mas contam para as crianças assim: você só vai ganhar presente se você for bom. E aí as crianças que aprontavam todas começaram a fazer coisa boa para poder ganhar presente. Então, uma delas, por exemplo, elas tinha um grupinho lá que elas pegavam frutas que caíam no chão e jogavam na casa de uma senhorinha, jogavam na casa dela só para sujar, né? Faziam uma bagunça. Alguém está perguntando se é Klaus. Isso! Isso! Klaus. Bravo, Fernanda! Exatamente! É isso mesmo, é esse mesmo. E aí então, as crianças, quando começam com essa questão de ajudar, elas pegam as frutas, ao invés de ficarem tacando em cima da senhorinha, eles começaram a pegar a fruta e levavam para ela. Colhiam e levavam para ela. De repente, eles estão na casa deles, eles recebem uma geleia que ela fez com a fruta. De repente, essa que tinha recebido a geleia faz um bolo e leva um bolo. Daí a pouco eles estão todos fazendo uma festa juntos. Eu acho esse momento do filme a coisa mais linda. Vou procurar e lo vou colocar no Instagram do Caminho. Porque eu acho que isso, e eu acho que talvez a pandemia trouxe isso, de la empatia, de voltar a ser solidários, de compartilhar, de ajudar do prédio, los que eran velhinhos, de fazer o supermercado, que depois o velhinho com o supermercado te entrega alguma coisa. Eu acho que nos falta muito isso, Ana. Muito. E eu acho que muito de lo que acontece com a comida, com a bebida, talvez para outras pessoas, com o consumo de algum estupefaciente, de alguma coisa, é esse vazio, ¿sabes? Essa necessidade de sentir-se amado ou sentir-se necessitado, ou algum espaço que ficou não preenchido. Sim, quantas pessoas não passam a ter uma modificação da relação com a comida quando elas descobrem alguma coisa a respeito delas mesmas que estava no lugar errado? Isso não significa que a gente não tenha que cuidar, né? Acho que assim, a gente em algum momento vai precisar cuidar, às vezes antes de descobrir o que nos faz, né, correr atrás, porque se a gente usa o alimento como uma anestesia, a gente precisa muitas vezes tirar a anestesia para olhar o que está doendo, senão a gente não consegue enxergar, né? Então, mas de qualquer maneira, a gente vê muitas pessoas mudando a relação, né? E já não tendo aquela compulsão quando elas estão bem, né? Isso não é Posso dizer uma coisa? As duas nos conhecimos em um espaço terapêutico, digamos, Sim. ¿no? Mi pregunta es, ¿no será que tal vez en vez de focar obsesivamente en regímenes, en planes alimentares y todo más, tal vez habría que dejar eso un poco más calmo para entender qué es lo que está aconteciendo con la gente primero? Porque ¿de qué sirve, Ana, forzar, cuando hay alguna cosa que no está encaixando? Entonces, eu acho que fazer solo o regime ou fazer academia e regime não é só. Tem que haver uma coisa multidireccional, multifuncional, porque se você não entende a emoção que dispara ir à geladeira, não adianta. Não adianta. Convengamos que na menopausa, que é o que nós conversamos, e um pouco o foco do público era esse, a mulher tem vários motivos para anestesiarse si ella no encara o no enfrenta. O paso 2 años, la imagen no espelho, os filhos que crecieron, una relación tal vez de un matrimonio que lleva años y que precisa buscar, encontrarle el jeito para volver a apasionarse. Entonces, nos faltan motivos para querer ir a anestesiarse con alguna cosa que esté o na geladeira, o con un vino, o con lo que for. Yo acho que más que nunca, y en esta fase da vida, a mulher tem que parar e enxergar que é o que lhe está acontecendo a ela internamente. Sim, eu acho que isso é para o tempo todo, né? Se a gente puder sempre... Aí é psiquiatra falando, né? Mas se a gente puder, em todas as fases da nossa vida, olhar um pouquinho para a gente, talvez a gente pare de ser muito responsivo, né? Reativo ao mundo. E aí a gente vai vivendo de uma maneira diferente, talvez mais plena. O que acontece nessa fase da vida, o que eu diria que é importante, é que a gente não deve esquecer, só para não falar que é só emocional, né? A gente não tem que existe aí um corpo em que a gente precisa ver, às vezes, tem aspectos hormonais
que estão causando mudanças no apetite, no sono, no metabolismo ou ou emocional, que demandam alguma intervenção, seja no que se refere a hormônio, seja no que se refere a uma alimentação que vai ter que ser modificada. Aí tem várias frentes possíveis, mas a gente não pode ignorar a questão hormonal, porque senão também fica muito só questões emocionais vão dar No, no, y voy a contarte algo, Ana. Nós tuvimos o privilégio, las seguidoras do Camino, eu trouxe em duas oportunidades a la doctora Flavia Fairbanks, especialista en menopausa, y ella fala que muchas veces hay personas, por ejemplo, que hayan que están con un cuadro de depresión y que desde la reposición hormonal, después de una avaliación en conjunto, muda por completo o cuadro, ¿sí? Entonces, cuán importante, Ana, é o olhar do profissional como um todo. Hoje, a medicina está muito segmentada. Você tem dolor de mão, vai para o especialista de mão. Você tem problema de mama, vai de mama. Você tem especialista, não sei, de tiroides, vai de tiroides. Então, talvez os profissionais também hoje se tenham que questionar, Ana, de que tem que haver talvez um diretor de orquestra que veja a pessoa como um todo e de uma boa avaliação, depois deriva em los especialistas que sejam necessários. Não, exatamente, muito bom. E mesmo assim, ó, como a gente tem uma quantidade de conhecimento muito grande, é impossível que um médico consiga saber todas as especialidades, enfim. Quando uma forma que eu encontrei, pelo menos, de quando um paciente vem, e aquilo para mim é algo que eu não sei exatamente o que é poder ter outros profissionais com quem você trabalha, porque às vezes não é comigo, não é possível que se resolva aqui. Então, a gente tem a possibilidade e a humildade de falar, olha, não é aqui. Não acho que isso seja... Eu quero que você seja vista pelo seu ginecologista, pelo seu nutricionista, enfim, aí depende de quem é, né? Mas que você vá investigue isso melhor, porque não está parecendo ser algo da psiquiatria. Às vezes é em conjunto, às vezes vai ser tratado por um outro colega, né? Por uma outra especialidade. Ana, você tem que irse a dar uma palestra. Hoje, em vez de fazê-la 1 hora, vamos a fazê-la 40 minutos. Nos estão quedando 3 minutos. Eu gostaria que você reforçara, a ver, para a nossa plateia, a medicina hoje começa a enxergar que na cozinha tem muitas respostas a lo que significa qualidade de vida. Os médicos já estão enxergando isso. Você trouxe este conceito de Harvard para aqui. Tenemos la esperanza y la expectativa que esto cada vez vaya tomando más fuerza desde los profesionales para con los pacientes. Para esta mujer de 50 o 50 más que transitan el camino, podríamos decirle juntas que a menopausa es una cosa que puede enxergar o que puede gerar mudanzas físicas y emocionales, que presten atención a esto, que os vínculos son una parte muy importante, así como van a cuidar do físico con la ginecologista o el ginecologista, que también pongan atención a eso, más que por sobre todas las cosas, pongan atenção no interno delas. Isso, eu diria assim, ó, mulheres, em geral, cuidam muito. Cuidam dos filhos, cuidam do trabalho, cuidam do marido, cuidam das irmãs, dos pais. Mulheres, né, quando são as filhas, são as que cuidam dos seus pais. Nessa idade, muitas vezes as mulheres também estão com seus pais precisando de atenção. Então, acho que a gente conseguiria resumir tudo isso que a gente falou com um olhar que é: cuide de você. Você vai conseguir cuidar melhor de todo mundo e vai conseguir estar em torno, né? O entorno está mais alto se você cuidar de você. Então, eu diria que nesse momento abre um espaço, abre um caminho para cuidar de você. E aí você vai ver qual é a área, qual é que está precisando de maior atenção, ou áreas que estão precisando de maior atenção. Mas
Olha para vocês, arranja um jeito de abrir um espaço para você. Eu, queda un minuto, eu sou extremadamente grata porque estamos alinhadas em muitas coisas parecidas. Ana, gostaria de deixar-te convidada para outra oportunidade, porque eu acho que é muito importante marcar isto à mulher. La mujer es educada con esta cosa maternal. Ella es útero, ella abraza, ella protege. Y hay veces en esa cosa de abrazar al otro, se esquece de abrazarse a la misma. Una cosa que procuró Camino e hizo, es tentar que ella se preserve, se cuide. Hoje, com uma boa prevenção emocional, física e espiritual, a projeção de vida é muito comprida, se Deus quiser. 80, 85 anos. Então, eu acho que de los 6 pilares que você falou, que mais ou menos todos já conhecíamos, eu há 3 que me los levo para mim. O sono, como administrar o estresse e os relacionamentos. Esse é o meu favorito. ¡Ey! O relacionamento é o meu Por eso estamos favorito. aqui. Por eso estamos aqui. Para o público que nos acompanhou, muito obrigada. Ela se tem que ir a dar uma aula. Eu prometi que íamos a terminar. São 18:21. Ana, muchas gracias. Ai, Un placer adorei. tenerte en el espacio do Camino do Encontro. Obrigada, eu Muito amei. obrigada. Y fican las puertas abiertas para otro encontro. Tá bom, claro. Obrigada a que todas las seguidoras. Tuvimos gente de Estados Unidos, de Argentina y de Brasil. Ah, Gracias a todos. Chao, querida. beijo, tchau, Boa tchau. aula. Obrigada. Obrigada a todas.